Responderemos militarmente se a China atacar Taiwan. Joe Biden. Existe legalidade? O ano era 1979. Durante o auge da Guerra Fria, o presidente americano Jimmy Carter e o vice-primeiro-ministro chinês Deng Xiaoping olharam além das muitas diferenças de suas nações e encontraram um terreno comum para suas ambições. Na Casa Branca, os dois líderes normalizaram as relações diplomáticas entre seus países que haviam se distanciado desde que o Partido Comunista estabeleceu a República Popular da China em 49, e os Estados Unidos optaram por apoiar os nacionalistas que fugiram para Taiwan. Nos anos que antecederam 1979, os americanos impuseram embargos comerciais e proibiram os americanos de viajar para a China. Enquanto isso, a China apreendeu quase 200 milhões de dólares em ativos e propriedades americanas dentro de suas fronteiras. O presidente Carter e o vice-primeiro-ministro Deng acreditavam que a reaproximação tornaria o mundo mais seguro e beneficiaria tanto os Estados Unidos quanto a China. Antes de 79, os americanos e a República Popular da China nunca haviam estabelecido relações diplomáticas formais. Em 49, as forças do Partido Comunista Chinês derrotaram o governo da República da China na Guerra Civil Chinesa e fundaram a República Popular da China, eliminando a autoridade República da China, conhecida como Taiwan. No entanto, pelos próximos 30 anos seguintes, o governo americano continuou a reconhecer a República da China em Taiwan como o único governo legal sobre toda a China. Durante esse período, os americanos e a República Popular da China tiveram apenas contato intermitente por meio de fóruns, como as conversas sino-americanas em Varsóvia, que começaram em 1955. Pelos termos do acordo alcançado pelos dois lados, os americanos reconheceram a posição chinesa de que existe apenas uma China e Taiwan faz parte da China. Um erro terrível que resultou na maior vulnerabilidade de um país independente. Mais de 43 anos depois, o atual presidente americano Joe Biden mostrou estar desconfortável com as últimas atuações de Xi Jinping à frente da grande China para com sua vizinha e vulnerável ilha de Taiwan. Mesmo assim, seguem ativas as relações comerciais entre as duas potências. Só neste ano houve $1 trilhão em exportações de produto entre as partes, de acordo com a China USA Fox. Durante sua primeira viagem à Ásia, desde que assumiu o cargo, Biden novamente expressou preocupação com a crescente assertividade da China em toda a região. O presidente americano disse nesta segunda-feira, 23 de maio, que os americanos interviriam militarmente para defender Taiwan se a China fosse invadida pela China. Uma promessa muito perigosa e dura que pode resultar em consequências sérias na região Ásia-Pacífico. Falando em uma coletiva de imprensa em Tóquio com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, Biden sugeriu que os americanos iriam mais longe em nome de Taiwan do que fizeram pela Ucrânia, onde Washington forneceu ajuda militar e assistência de inteligência, mas nenhuma tropa americana em solo ucraniano após a invasão russa em fevereiro. Isso porque a Rússia possui arsenal nuclear muito superior aos americanos. Mas talvez Biden esteja superestimando o potencial de uma China que já possui meios hipersônicos, tem a maior frota naval do planeta e está prestes a ativar seu deserto de mísseis balísticos nucleares em sua região norte, elevando seu arsenal a patamares próximos ao dos americanos. Estados Unidos prometem mais uma vez assumir uma responsabilidade bélica que não cumpre com nações invadidas e sitiadas do passado, como Geórgia e atualmente a Ucrânia. Momentos aos quais as altas autoridades americanas emitiram apoio incondicional bélico caso houvesse investida a Rússia, que buscava expandir sua influência e território. Promessas enfadonhas que observaram os russos invadirem e nada fizeram.
Muito diferente aos discursos de Joe Biden, não há leis e tampouco o Congresso americano aprovou qualquer medida de resposta militar contra quem investisse contra a ilha taiwanesa. Existe a Lei de Relações de Taiwan, que não garante que os americanos intervirão militarmente se a China atacar ou invadir a ilha. A lei exige apenas que os americanos tenham uma política de fornecer a Taiwan armas de caráter defensivo e manter a capacidade dos Estados Unidos de resistir a qualquer recurso à força ou outras formas de coerção que coloquem em risco a segurança ou o sistema social ou econômico das pessoas em Taiwan. E as administrações passadas já vinham fazendo isso, especialmente com Donald Trump. Em fevereiro de 2020, o senador americano Ted Cruz propôs um projeto de lei para desfazer a proibição de diplomatas e militares taiwaneses que exibem a bandeira oficial de Taiwan em propriedades do governo americano. Em maio, o deputado Mike Gallagher introduziu a Lei de Defesa de Taiwan para garantir que os americanos possam ajudar Taiwan a resistir ao agressivo aumento militar da China, mantendo a capacidade de se defender de uma invasão chinesa. Mais tarde, em outubro de 2020, os Estados Unidos aprovaram a venda de armas para Taiwan no valor de 1,8 bilhão de dólares. De acordo com o Pentágono, o acordo incluiu 3 sistemas de armas, incluindo lançadores de foguetes, sensores e artilharias. Tais armamentos ajudariam a construir capacidades de combate críveis e fortalecer o desenvolvimento da guerra simétrica, segundo o Ministério da Defesa de Taiwan. O acordo incluiu 135 mísseis de cruzeiro guiados com precisão, bem como lançadores de foguetes leves móveis e pods de reconhecimento aéreo que podem ser acoplados a caças que a nação já possui. Na sua visita ao Japão, Biden foi perguntado por um repórter se os Estados Unidos defenderiam Taiwan se fosse atacado pela China. Sim, esse é o nosso compromisso que assumimos. Concordamos com uma política de uma só China, disse Biden. Nós assinamos isso e todos os acordos pretendidos feitos a partir daí, mas a ideia de que pode ser tomada à força, apenas tomada à força, simplesmente não é apropriada. Biden minimizou a possibilidade de a China tentar tomar Taiwan, dizendo que não espera que isso aconteça. A resposta de Biden à pergunta causou um alvoroço audível na sala, com os repórteres rapidamente reconhecendo que ele havia se afastado mais da ambiguidade estratégica da política de Taiwan dos Estados Unidos do que os presidentes deveriam ir. As cabeças se afastaram de Biden e a da delegação dos Estados Unidos que estava sentada à direita do palco para avaliar sua reação. Os presentes, incluindo o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e a secretária do Departamento de Comércio Gina Raimondo, fizeram o possível para manter as expressões faciais imperturbáveis, embora Rahm Emanuel, o embaixador dos Estados Unidos no Japão, arregalasse os olhos um pouco em aparente surpresa ao dizer de Biden. Parece que Biden não sabe ao certo o que está dizendo. Quando perguntado pela primeira vez se os Estados Unidos atacariam a China, o presidente afirmou que sim. Em outro momento seguinte ao sim, Biden não afirmou. Se para alguns foi um espanto a resposta de Biden, para outros não. O presidente americano tem sérias questões de expressão quando o assunto é polêmico. A cartilha previamente pronta nunca será suficiente. Logo após a coletiva de imprensa, a Casa Branca tentou atenuar os comentários de Biden. Em um comunicado enviado a repórteres, um funcionário disse: "Como o presidente disse, nossa política não mudou. Ele reiterou nossa política de uma só China e nosso compromisso com a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan." Apesar da lei atual, não há qualquer respaldo legal que garanta a Biden atacar militarmente a China, caso ouse invadir ou atacar a pequena ilha taiwanesa. São promessas infundadas que precisam ser aprovadas exclusivamente no Congresso americano para que seja executada. Taiwan, caso invadida, será uma nova Ucrânia sitiada e bombardeada, recebendo suprimentos americanos pelo ar, já que está isolada em mar. A pergunta a ser feita e respondida nesse vídeo é: como será tal resposta militar de Biden caso China ataque Taiwan sem possuir respaldo legal?
Como Biden pode afirmar isso se o próprio Senado e Congresso americano não aprovou qualquer ação militar direta a Taiwan, caso haja invasão chinesa? As pretensões pueris de Biden diante desses discursos revelam mais a sua faculdade mental totalmente senil e a verdadeira cara de sua pessoa e ideologia dos democratas. Guerra e mais guerra, enchendo os bolsos dos senhores das armas e dos globalistas. É fácil contribuir diretamente com o canal. Temos a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Faça um Pix com qualquer valor. O nosso muito obrigado.